terceira parte da nossa emissão da manhã. A tese de mestrado de Nathaniel Sanhé levou a revisitar as narrativas, contextos e fatos de um momento marcante da história moderna do Ruanda. Um trabalho sobre o qual vamos falar com o autor a partir de agora. Olá, seja bem-vindo, Nathaniel. Obrigado. É um momento muito importante e eu quero perceber o que o motivou a fazer essa pesquisa e colocá-la na sua tese. Na verdade, a ideia sobre esse tema iniciou por um convite para a apresentação de uma palestra. Quando a minha graduação no Brasil, os amigos do curso de Relações Internacionais convidaram, salvo erro, no aniversário do 25º do genocídio do Ruanda. E, ao pesquisar, como é óbvio, as informações mais divulgadas sobre esse conflito tem um recorte, assim, acho que tem um recorte muito curto do tempo. A partir do assassinato do ex-presidente Habyarimana, que foi dia 4, acidente dia 4 confirmou em dia 6 e começou logo as massacres. E foi esse recorte, só que como são estudantes universitários, eu senti desafio, não vou trazer só essa informação do assassinato do presidente e começou a onda de assassinatos. Não seria interessante? Desafiei-me para pesquisar mais. Daí deparei com um debate que estava tendo, precisamente campanha do Paul Rousseff Sabagina, cuja história foi recontada no filme Hotel Ruanda, o famoso filme Hotel Ruanda, um filme hollywoodiano. E eu deparei com a campanha dele no debate de difundir outras perspectivas do conflito. Foi a partir dali investi mais nessa discussão para trazer, porque eu percebi que é algo novo. E após dessa apresentação, também durante essas pesquisas, deparei que tem poucas fontes de informação em português. Nathaniel, falou um bocado do filme. O que o filme reflete tem muito da realidade ou nem por isso? Ali outra crítica do Paul Rousseff Sabagina também. Por isso ele começou, segundo tem uma entrevista dele, ele disse uma das causas que lhe motivou a fazer essa campanha foi a narrativa do filme. Ele critica que é tendência. Até o diretor do filme admite, o Terry, ele admite, ele até disse que o primeiro momento ficou um pouco chocado. O homem deveria se orgulhar com aquilo, a história do filme dele, lhe projetou ao mundo, mas o Paul ousou se criticar, porque a narrativa do filme ele não concordou. Ele disse que o filme mostra uma tendência do genocídio, do que aconteceu em geral. E ele usou-se da plataforma do filme, é convidado muitas vezes para dar palestra, e daí começa a mostrar essa perspectiva. Até ele costuma intitular as apresentações deles nessas incursões, essas campanhas assim de falar do filme, ele intitula Hotel Ruanda, a Story Yet to be Told. Ou seja, Hotel Ruanda, a história ainda por ser contada. Que por ele, aquela história do filme não é real para ele. Por isso que ele disse, ainda precisa ser recontada. Com certeza. Vamos relembrar quem é Paul, para as pessoas lá em casa. Sim, Paul Rousseff Sabagina. Tem o atual presidente que é Paul Kagame. E o Paul Rousseff Sabagina, que era gerente do Hotel Emile Colinas, como o filme mostra, ele é gerente quando começou a onda de assassinatos, e ele acolheu as populações que procuraram refúgio no hotel, porque o hotel de 5 estrelas é mais frequentado pelas pessoas estrangeiras. Até no primeiro momento, o filme até mostrou isso, o hotel teve escolta das forças das Nações Unidas. Portanto, a população viu-se um lugar seguro para eles se protegerem. Por isso que foram procurar abrigo no hotel. O Paul é um hotel de 5 estrelas, é muito caro. Sabendo a situação de crise, decidiu receber as pessoas ali, mesmo sem dinheiro para pagarem a estadia ali. E salvá-las. E salvar a vida dessas pessoas. E depois das forças
das Nações Unidas saírem, ele teve que negociar com as milícias, doando os produtos do hotel, produtos alimentares, bebidas alcoólicas para as milícias, em compensação de proteção desses, para não ferirem as pessoas que procuram o hotel. Nathaniel, e suas investigações desafiam mesmo a real história contada sobre o genocídio, não é? Exatamente. Por que decidiu fazer desta forma? Como eu disse, foi uma pesquisa para a apresentação de uma palestra. Depois percebi que era importante. Encontrei informações que é muito contraditório daquilo que é divulgado vulgarmente, assim, que a gente conhece. E outra coisa é a fonte de informação sobre esse assunto em língua portuguesa. Tem pouquíssima, não é? Tem muitos em inglês, algumas em francês. Daí, depois fiz pequena apresentação para a palestra. Depois decidi escrever um artigo. Só que escrevendo um artigo eu pensei, não, mas tem que ser denso, vou tentar desenvolver no máximo. Ao desenvolver, já escrevi um artigo mais de 20 páginas. Falei, quase já um ensaio. Então, vou investir nesse tema, estudar mais e produzir um livro. Então, foi ali que eu acabei assim a investir mais nesse tema para no sentido de trazer uma fonte de informação sobre esse tema. O Nathaniel foi estudar todo o contexto da história, a população. Eu gostaria que nos analisasse aqui esse gráfico. Sim. Por exemplo, foi o que eu pensei também, porque o genocídio do Ruanda, em abril desse ano, já completou 30 anos. Podemos dizer é uma questão ultrapassada. Já há 30 anos, então não tem mais interesse essa questão. Mas não, foi por isso que eu achei esse tema muito decorrente ainda. E é importante ser falado. Sim, porque, como disse, essas informações vulgares que começou com a tensão étnica. Mas no fundo não foi isso. Se formos analisar mais ao fundo o desenvolvimento do conflito, não foi só em abril de 94. Porque está muito voltado aqui em duas áreas, como o Hutus e o Tutsi, não é? Está muito voltado entre essas duas regiões. Porquê? Por exemplo, são etnias maioritárias no Ruanda, Hutus e Tutsi. E durante muito tempo, o povo Tutsi tem monopólio do poder. Por exemplo, os historiadores mostram, porque até os povos mais antigos do Ruanda são os Tuas, que são um pouco mais de 1%, é muito pequeno. E depois migraram os Hutus para Ruanda, que são maioritários, mais de 80% a 90%. E os Tutsis vieram depois, um pouco mais de 10%, assim, a 15% no máximo. Só que eles, só para ver comparação com outros, são muito minoritários. Mas em termos do poder político e militar, tem sempre dominado essa estrutura do país. E porque os historiadores mostram que eles são povos caçadores e dedicam também a pastoreio. Sim. As causas são de várias ordens. Sim. Quais são? Por exemplo, do monopólio do povo Tutsi. Como eles são pastoreios e os Hutus são agricultores. Só que os povos pastoreiros sofrem ameaça de roubos. Por isso, eles têm um domínio de tecnologias bélicas já muito antigo, século XIII que eles imigraram. Já tem domínio de técnicas de arma de pólvaro. Que o outro povo não tinha. Também. E caso de luta, eles já têm essa experiência. Por isso que conseguiram dominar os outros povos. Ao dominarem, criou-se várias de preconceito, mitológica, religiosa. Só que isso que aconteceu em Ruanda, como podemos ver através desse gráfico, foi por isso que eu acho esse tema recorrente ainda, porque foi caso de Ruanda no passado. Em 1885, a população de Ruanda
era 2 milhões. Já para o caso Muda-se do para Ruanda, 2020. sim. Eu quero fazer uma comparação entre as duas. Sim. Aqui mudando-se para aqui para 2020 aumenta para 5 milhões. Sim, o caso Ruanda, no caso foi no início do século, foi no início do século XVIII, XIX, que a população aumentou para 5 milhões. Esse de 7 milhões já na véspera do genocídio. Em 93 aumentou a população para 7 milhões, por exemplo. E o que isso mostra? Mostra que o problema do Ruanda tem a ver mais com problemas demográficos, não só divergência étnica. Aquelas são causas, posso dizer, secundárias e vários outros. E como é que tu tiveste a grande motivação para fazer essas pesquisas, Nathaniel? Porque é muito interessante ter um jovem como tu a ter esta visão para o futuro, uma visão mesmo muito futurista. O que é que te levou a motivar? Primeiro, sendo africano, Sim. eu gosto, por exemplo, para mim é uma oportunidade de contribuir em termos intelectual, acadêmico, para um problema que é eminente para o continente africano. Por exemplo, o gráfico a seguir, que já foi apresentado, essa é a teoria do Malthus. Ele estava a observar essa mesma situação que o Ruanda teve. O Malthus estava a observar essa realidade, o que ele constatou na Inglaterra no século XVIII. Crescimento geométrico da população inglesa. Com a Inglaterra do século XVIII começou a ter grandes transformações sociais. Início da Revolução Industrial, sistema de saneamento. Portanto, aquilo baixou a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e aumentou a taxa de natalidade. E ele vendo isso, a população está tendo uma tendência de crescimento geométrico, enquanto a produção alimentar é linear. Ele viu aquilo, esse é um problema. Até ele determinou um ponto de equilíbrio, se crescimento da população com crescimento com a produção dos alimentos vão se desequilibrar. Logo ele chamou que aquele período vai se ter uma catástrofe malthusiana, que é chamado um período de pandemia, guerras. Esse desequilíbrio pode causar isso. No caso do Ruanda, mas essa teoria até hoje, às vezes na academia, é alvo de deboche, assim, porque dizem que não faz sentido. A Inglaterra não teve massacres para se equilibrar, o que ele preveu. Mas vamos ver no caso do Ruanda, podemos lhe dar razão. Porque na Inglaterra adotou-se a política Um sistema adequado para evitar essa situação de caos que ele preveu. Claro. Mas enquanto no Ruanda não foi isso a política que os governantes adotaram. Há um grande risco que isso aconteça novamente. Se não se dotarem as políticas adequadas. Por isso é a minha intenção. O livro todo ando a chamar essa atenção. É um erro pensarmos que os povos estão uns contra os outros porque sim. Não. E isso que o Paulo Rusesabagina também defende, que eu acho ele fez uma colocação interessante também, que me provocou até para pensar sobre isso, porque basearam-se a diferença entre esses dois povos, baseado na característica do John Speck, que é um antropólogo renomado. Ele dividiu os povos africanos em várias matrizes. Por exemplo, os Hutus ele enquadrou numa matriz Bantu. Os Tutsis ele enquadrou numa matriz nilótica, os povos nilóticos. Só que o Paulo Rusesabagina refuta essa tese. Paulo diz que não, porque esses dois povos não têm nem matrizes diferentes. Por quê? Por que ele concluiu-se isso? Ele diz que esses povos falam a mesma língua, que é um facto forte. Porque os povos do mesmo matrizes geralmente têm uma raiz linguística assim iguais. Os outros de outras matrizes têm raiz linguística diferente dos outros. E os Hutus e Tutsis têm a mesma língua. Nathaniel, isto é um tema difícil
mas ouvindo de si é mesmo muito importante a ser falado, é um alerta para todos nós. Eu gostaria que deixasse uma mensagem para as pessoas. Como disse, a minha preocupação a isso que eu ando a chamar a atenção no livro tudo, essa situação não é uma ameaça iminente. Passa a ser ameaça quando adotamos políticas inadequadas para lidar com essa situação. Como disse, o Malthus, a teoria dele é alvo de deboche, porque ele preveu na realidade inglesa, britânica, e não teve tudo que ele catástrofe humano, não teve isso. Portanto, por que não teve as políticas, foi-se adotado políticas adequadas para isso? Cito o caso atual, China também é um país densamente povoado, mas eles aproveitaram isso e o que se diz em termos teóricos é um dividendo demográfico, em vez de ser uma tensão demográfica. China aproveitou-se isso para ter um dividendo demográfico com isso. Muito bem. Muito obrigada por este contributo e muito sucesso. Também, Nathaniel. Obrigado eu. Obrigada, não. Pela oportunidade. Perto do fim da edição da manhã, vamos ao palco mais uma vez para a última atuação de Euclides Cabral. Não sai daí.
A nossa manhã passou a voar, mas o Bem-vindos regressa à tarde para estar consigo no espírito do fim da semana. Não sai daí. Até já!